Olá, então, quinta aula, desvio geodésico. Vamos avançar aqui para a quinta aula. A gente havia já definido o que era uma geodésica anteriormente. E, bem, agora a gente Estou com uma iluminação um pouco melhor do que na quarta aula, né? Meu rosto está aparecendo mais, porque assim, não sou eu a estrela desse vídeo, mas a relatividade geral, né? Então, vamos aqui falar de desvio geodésico, que é quando a gente tem uma. Bem, não vamos dar spoiler, não. Vamos seguir o raciocínio. Imagine uma curva gama zero e uma outra curva gama 1. Essas curvas são duas geodésicas, ambas são geodésicas, ou seja, são as menores distâncias em dois pontos em um dado espaço qualquer, genérico. A gente vai fazer uma coordenatização para essas curvas e o parâmetro T ali é o parâmetro afim, que a gente já definiu em aulas anteriores. Pois bem, como é que passa? Bem, então a gente pode pensar essa coordenatização como essa grade aí que eu estou mostrando, né? Em que eu vou definir um pouco melhor essa figura, os elementos que estão nessa figura, né? Ou seja, nós temos duas geodésicas nessa figura, geodésica T e geodésica a gama 0 e a gama 1, né? E a parametrização para essas duas, a coordenatização para essas duas geodésicas fica em termos dos dois parâmetros, S e T. O S seria exatamente o desvio geodésico, perpendicular, localmente perpendicular à geodésica, né? A cada uma das duas geodésicas. E então nós vamos ter um vetor tangente às curvas S, a família de curvas S, e um vetor tangente à família de curvas T. Antes eu quero estabelecer que o S ele pertence ao intervalo 0 a 1, então tá ali, o S igual a 0 é a curva gama 0, o S igual a 1 é a curva gama 1. E agora sim, eu estabeleço dois vetores tangentes. Um vetor tangente à curva S, que é esse que alfa, e o vetor tangente o alfa, que é a curva gama 0. E como é uma geodésica, o cálculo da geodésica associado a esse vetor tangente é nulo, né? O mesmo deveria ocorrer para a curva gama, né? Quando a gente calcula a geodésica dela, a gente tem uma aceleração ao longo de gama, né? Que corresponde a isso aí que nós estamos vendo. A gente fez o estudo de geodésicas anteriormente, então o que temos aqui é um produto escalar entre o beta e a curva psi, e uma derivação total desse produto escalar, ou seja, a geodésica total desse produto escalar, e o produto escalar tem que se conservar, né? A gente já tinha, pela definição que nós tínhamos do Teorema Fundamental da Geometria Riemanniana, que foi dado na aula passada, esse cara se conserva. Por isso, nós temos que a aceleração desse objeto é nula, o que implicaria num espaço-tempo plano. Portanto, nós não temos essa coordenatização está livre de interações. Pois bem, então eu reescrevo aqui os dois objetos, os dois vetores tangentes, né, que eles vão configurar uma base para a gente. Né? Então estão aí os dois, né, bonitinhos, e eu configuro agora que eles são ortonormais a partir da derivada de Lie dos dois. Esses dois objetos são ortonormais, né? Quando bem, eu estou estabelecendo a derivada de Lie de um com relação ao outro, né? Quer dizer, eles não variam quando são transladados
paralelamente, ortogonalmente a eles mesmos, né? Quando essa interpretação. Se eu tiver... passei a figura aqui. Opa, cadê a figura? Eu não consigo botar, fica quietinha aí. Isso. Quando eu pego o alfa e translado ele... O que saiu? Vai ser porque... Desculpa. Pronto, acho que agora vai. O alfa... ele é transladado paralelamente na direção de que alfa, e que alfa é transladado na direção de U alfa. É isso que essa relação aqui, a ortonormalidade entre os dois vetores, o que garante que eu posso conferi-los como uma base. Até porque eles, isso é uma das coisas, né, não é a única coisa que garante, mas está um pouco implícito já pela própria figura que esses objetos eles varrem todo o espaço. Então, os conceitos de uma base, que é um conjunto de vetores linearmente independente, que é capaz de descrever qualquer vetor naquele espaço, está dado aí, inclusive, por construção, quando nós estabelecemos as variações de S e T. Né? Então, nós temos a base, como disse, a configuração da base, né? As derivadas, a derivada de um vetor tangente na direção do outro e o outro na direção do um. Pois bem, então nós temos... E isso é o que está configurando... Percebam que se a gente está derivando perpendicular ao vetor numa direção, tirando o gradiente numa direção perpendicular ao vetor tangente de uma geodésica, a gente está fazendo um desvio com relação a esta geodésica. Né? Esse é o entendimento, digamos assim, intuitivo do que a gente está fazendo. E a gente parte do pressuposto, para construir isso, de que o produto escalar entre que alfa e o alfa é uma constante. Né? Então, nós estamos agora... Bem, vou demonstrar agora aquilo tudo que eu falei, aquela construção toda que eu fiz. Então, o produto desses dois caras aí é uma constante, e aí estou escrevendo isso. Né? Então, eu escrevo o produto escalar, abro o produto escalar integralmente desses dois objetos, né? A derivada do produto escalar, né? Que é a derivada bate em que alfa, mantendo o alfa constante. Depois mantém que alfa constante e age em U alfa. E vem com o beta operando pela esquerda. E aí nós temos uma geodésica. Né? Então, ficamos com esse produto escalar aí. Ou seja, isso aí é um escalar, né? O alfa covariante está somando com o alfa contravariante, e o que beta está somando com o beta, né? Estão contraindo, né? Esse que é o termo que eu estava procurando. Portanto, eu tenho um produto escalar. Eu posso escrever isso em termos da derivada do produto escalar dos vetores tangentes, ou seja, em termos da norma do vetor tangente na direção que beta. Portanto, isso é nulo. Né? O que condiz com o teorema da geometria riemanniana, né? Que nós não temos que o produto escalar entre esses objetos, o produto escalar tem que se conservar pelo teorema fundamental da geometria riemanniana. Portanto, isso aí que nós estamos escrevendo agora, esse objeto, é uma derivada covariante, né? Que ponto vírgula representa a derivada covariante. Eu muitas das vezes eu não gosto de representar a derivada covariante em termos de ponto e vírgula, e nem a derivada normal em termos de vírgula. Eu prefiro colocar os operadores Nabra e de Ron. Isso é uma coisa que eu prefiro fazer porque é mais intuitivo para mim. Eu acho essa notação mais bonita do que a notação com ponto e vírgula para derivada covariante e vírgula para derivada normal.
Eu abro a derivada covariante nos seus termos, né? Tem o gama nas duas parcelas, e a ação da derivada covariante em gama atuando em U alfa, ou seja, no primeiro termo eu tenho uma derivada segunda, né? O alfa, derivado covariante em relação a beta, e derivada covariante em relação a gama, e isso é que confunde, né? Se eu tivesse com dois nabras ali, ficava mais simpáticos, porque essa notação, para mim, ela é bem feia, assim, bem confusa. Não gosto mesmo, né? Mas ali, o alfa, ponto e vírgula, beta, gama, é uma derivada segunda, uma derivada em beta e uma derivada em gama. Que beta, o gama contraindo com o outro, com gama covariante, e aí nós temos duas derivadas covariantes, primeira, né, do outro lado, em U alfa e em que beta, tudo na direção de U gama. Pois bem, quando a gente faz isso, vai ter um momento aqui que esse primeiro termo aqui, que é uma derivada segunda, né, ele está intimamente relacionado com o tensor de Riemann. Né? Eu posso fazer uma transformação tal nessa figura que eu consigo trazer de volta o tensor de Riemann. Então, eu tenho um tensor de curvatura, o tensor de curvatura já aparece, né, associado a essa aceleração. Pois, vamos lá. Com isso, bem, eu abro os termo a termo, faço o produto notável ali, né, do primeiro termo, segundo termo, primeiro termo com a derivada gama-beta, e aí eu boto o gama dentro dessa derivada. Eu estou fazendo agora uma composição desses termos, né, porque eu estou multiplicando o que beta, o gama, para dentro do parêntese, o alfa que beta, menos, e aqui do outro lado eu tenho o alfa também derivado com relação a beta, né? E aqui eu tenho que beta e o gama. Então eu vou compor esses caras para poder gerar essa estrutura aqui de derivadas covariantes. Essa derivada covariante aqui o produto escalar do vetor, né? Derivando o produto escalar do vetor na direção que beta. Aqui a derivada do vetor tangente em gama e em beta, contraindo com que beta, né? E aí esses termos aqui, eles vão se anulando, né? Da mesma forma como aqui, né? Isso vai aparecer agora mais claramente. Esses termos eles vão se anulando e nós ficamos, ou seja, eu anulo, ó, aqui eu tenho que beta que está contraindo com beta, o gama que está contraindo com gama, sobra o alfa. Aqui eu tenho gama contraindo com gama, beta contraindo com beta. Primeiro, esse segundo termo tem sinal negativo, esse tem sinal positivo, então eles somem. Esse cara aqui, ele já é nulo, porque ele já é a derivada do produto escalar do vetor beta, que é um objeto constante, né? Então, ele é nulo. Então, nós ficamos assim com a aceleração proporcional, a aceleração na direção que proporcional à curvatura do espaço. Ou seja, isso aqui é o tal do desvio geodésico. Ou seja, nós estamos uma derivada numa posição perpendicular à geodésica, né? Ela não. E aliás, a gente pode notar aqui que o gama contrai com o gama, o beta contrai com o beta, que gama contrai com que gama. Então nós vamos ficar. Quem vai dar a direção é o alfa aqui, que é quem está aparecendo do outro lado também. Todo mundo aqui está com todos os outros índices
estão contraindo. Então, quem vai me definir essa direção perpendicular é justamente o tensor de Riemann. Então, esse objeto é o desvio geodésico, o desvio que a geodésica sofre na presença de curvatura. Esse é mais uma entidade matemática, né, que a gente define, e eu reescrevo aqui. Bem, e era isso que eu queria mostrar. Eu estou com 15 minutos de discussão, acho que não preciso falar mais do que isso. Então, eu estou pensando, como era a minha ideia, eu tinha comentado, falar de coordenadas de Fermi e de fazer os exercícios do capítulo. Eu ainda estou com essa ideia, mas eu não queria abrir mão de resolver os exercícios do capítulo. Então, eu vou conversando com o LG para ver o que eu posso fazer. Mas provavelmente eu vou fazer os exercícios do capítulo e eu estou um pouco inclinado a isso, a desprezar as coordenadas de Fermi, porque essa já é a quinta aula, e a resolução do exercício sempre demora mais. Né? É verdade que eu tenho sido rápido e eu até agora não usei 2 horas. Então eu poderia, eventualmente, na sexta aula, extrapolar um pouco, mas ou juntar 2 dessas aulas num vídeo só, não sei, alguma coisa nesse sentido. Mas na hora da edição, né, para passar porque, assim, obviamente, esses conteúdos em aula remota, isso demoraria muito mais se eu fosse fazer numa aula presencial, com gente me interrompendo, perguntando e tal. Não daria para fazer assim tão rápido. E aqui eu fiz extremamente rápido, né? Então, ou seja, é extremamente corrido. Por isso que eu fico com um pouco de medo de sair, de jogar conteúdo assim, jogar. E ninguém conseguiu entender. E a maioria, todos os meus envolvimentos aqui, na verdade, foram demonstrações a seguida, né? Bem, eu vou ouvir aí o que as pessoas, o que o LG tem a dizer quanto a essas gravações, e aí eu penso direitinho. Eu acho que o ideal seria fazer as coordenadas de Fermi e os exercícios no final, na sexta aula, já que essa é a penúltima aula do curso de Relatividade Geral. Ainda tem o curso de Hidrodinâmica do Vácuo Físico. Eu quero agradecer, quero agradecer a paciência de todo mundo e vou encerrar esta aula por aqui.